Imagina só, você acorda e os Estados Unidos atacaram o Irã, atacaram de surpresa o Irã, o barril de petróleo disparou para 130 dólares, o Bitcoin que estava cotado entre 105 mil dólares caiu para 100 mil dólares do nada. Só que depois de algumas horas já tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Quer entender o que está acontecendo e o que vai acontecer? Quer entender a relação entre Bitcoin, crise, guerra e dinheiro barato? Vem comigo que eu vou te explicar. Então beleza. Aí chega no começo de junho, todo mundo esperando o Bitcoin subir, as criptomoedas disparar, uhul, estamos no bull market. O que acontece? Israel ataca o Irã, alegando o que Netanyahu alega desde 96, quando ele foi primeiro-ministro do Israel pela primeira vez, que o Irã estava próximo, muito próximo, de conseguir as suas armas nucleares. E aí o que acontece? Os Estados Unidos entram na treta, vira aquela confusão generalizada, o mundo não sabe o que está acontecendo, e as suas criptos na sua carteira, ó, pro chão, pro ralo. Logo depois o Bitcoin volta, começa tudo a voltar ao normal e ninguém entende o porquê. Aquele medo do Irã fechar o Estreito de Hormuz e 1/5 de todo o fornecimento de petróleo do mundo ser barrado, começa a desaparecer, como se o Irã dependesse mais do Estreito de Hormuz para sua economia do que todo mundo. E aí o que acontece? Israel e os Estados Unidos juntos contra o Irã. Irã tenta retalhar os ataques dos Estados Unidos e o mundo todo vira contra o Irã. E as suas criptomoedas, o que aconteceu? Nada aconteceu. Está seguindo o seu caminho normal. O que está acontecendo? O que é o dinheiro barato durante crises, durante guerra? Vou explicar para vocês. Isso pode ser visto, no mercado cripto pelo menos, como um sinal de maturidade, como um sinal de que o Bitcoin, pelo menos, está começando a virar uma reserva de valor, e não somente um ativo especulativo. Eu já falei aqui no canal e para o pessoal da Nordify, e eu acho que vocês lembram, quem acompanha a gente aqui, que o Bitcoin em tempos de crise, ele é um ativo de liquidez. O Bitcoin não tem um circuit breaker. Então, em tempos de crise, normalmente, todo mundo que precisa de liquidez começa a vender. E é por isso que o Bitcoin, normalmente, e ouro, que são ativos de reserva, tendem a sofrer mais no início de qualquer crise. Só que, após essa primeira etapa, essa primeira busca sobre liquidez, o mundo tenta correr, principalmente o dólar, que tende a se enfraquecer, o mundo tenta correr para o que a gente chama de fly for quality, ou voo para a segurança, ou voo para a qualidade. E quem tem dólares investidos, quem investe em países emergentes, começa a recolher esses dólares para voar para a qualidade, para investir em ativos com escassez, ativos que tendem a se valorizar mais do que os ativos com baixa liquidez. Quem investe em países emergentes, ou quem investe em ativos mais voláteis, tendem a migrar. Tira o dinheiro de países emergentes, por exemplo, o Brasil, isso faz com que o dólar suba e o índice caia, e tendem a investir, fazer o flying for quality para, por exemplo, o ouro ou títulos americanos. O problema é que a economia norte-americana está em decadência. Então, se você olhar o histórico de últimas crises, o histórico de últimas guerras, o que acontece? O Fed tende a cortar juros, imprimir dinheiro para tentar acelerar a economia. Isso enfraquece o dólar e fortalece ativos com escassez, como, por exemplo, o ouro e agora o Bitcoin. E é por isso que agora, nessa guerra, o Bitcoin se mostrou muito mais maduro do que últimas crises passadas e voltou o seu patamar de preço muito mais rápido do que, por exemplo, a pandemia em 2020, onde ele demorou 6 meses para multiplicar o seu preço. Ele era cotado a 8 mil dólares, quando foi declarado pandemia caiu para 3 e 6 meses depois estava em 69 mil dólares. E é isso que eu acredito que vai acontecer. Em tempos de guerra, onde o mundo precisa de liquidez, onde o Fed vai ser obrigado a baixar juros e os investidores procuram ativos com maior escassez. E é por isso que o dinheiro barato, ou seja, o dinheiro que o Fed vai imprimir desvalorizando a moeda, vai incentivar criptomoedas, principalmente o Bitcoin, a valorizar de preço em tempos de guerra. Como você, seguidor da Nordify, pode lucrar com isso? O chamado efeito dominó. Mas por falar nisso, você que não segue a Nordify, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar ligado nos próximos vídeos e também segue a gente nas redes sociais, Nordify 360. Sobre o efeito dominó, principalmente no mercado cripto. Com a alta liquidez, com o Fed baixando os juros, imprimindo dinheiro, o que a gente já explicou aqui no canal, o dinheiro vai migrar para ativos de maior risco e pelo menos para ativos de alta escassez como o Bitcoin e como o ouro. Provavelmente mais para a questão do Bitcoin, por nós estarmos num mercado de alta. E o que é chamado efeito dominó e como você, seguidor da Nordify, pode lucrar com isso? Lógico que em tempos de crise há o aumento da liquidez, como nós já explicamos aqui. Aumentando a liquidez,
historicamente, o Fed, em tempos de guerra, corta a taxa de juros e imprime mais dinheiro para poder manter a máquina pública em funcionamento. Isso gera maior liquidez no mercado, ou seja, o dinheiro barato está sendo injetado no mercado. E esse dinheiro barato é utilizado para ativos de maior risco, digamos assim, e para o flying for quality, para segurança. Então, esse dinheiro, essa maior volatilidade, essa maior liquidez vai ser injetado no ouro e no Bitcoin. Acredito eu que mais no Bitcoin, por nós estarmos em um ciclo de alta das criptomoedas. Então, assim, quando a liquidez começar a entrar no Bitcoin, o preço vai valorizar exponencialmente. Porém, em todo ciclo, chega um momento onde o Bitcoin fica caro, fica difícil, não fica mais atrativo para você investir em Bitcoin. E nesse momento em específico é que o dinheiro começa a migrar para as altcoins, principalmente as 10 primeiras ali, ou 15 primeiras, que são altcoins de alta octanagem, são altcoins que têm fortes fundamentos, e justamente é ali que você tem que alocar o seu dinheiro para esperar o que nós chamamos de alt season, que seria a temporada das altcoins. Quando a dominância do Bitcoin começa a cair, o dinheiro migra do Bitcoin para as altcoins, é que se você estiver bem posicionado nas altcoins, você vai fazer muito dinheiro. Talvez 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50 vezes o seu capital. É assim que nós, da Northfi, fazemos. É assim que nós orientamos para que nossos clientes, nossos seguidores, façam e consigam lucrar com isso também. Lógico que mantendo parte do seu portfólio em Bitcoin, para você manter ali a sua reserva de valor, parte do seu portfólio em real ou dólar para você manter liquidez em alguma eventual queda, você continua comprando e melhorando o seu preço médio ali no seu DCA e pega altcoins de alta octanagem para poder investir e poder multiplicar seu patrimônio em várias vezes. Eu poderia citar para vocês aí Solana, que é uma boa aposta, continua sendo uma boa aposta para esse ciclo, Ethereum, Cardano, não gosto, mas está entre as tops ali, que seria a Ripple, e talvez uma ENA para aumentar um pouco a diversificação e poder colocar uma pitadinha de risco a mais, uma ENA, uma Ondo, uma Pendle talvez, para você poder alavancar mais seu patrimônio, lógico, mantendo parte em Bitcoin para você poder se proteger contra altas volatilidades. E quais os próximos passos? Presta atenção, galera. Há duas vertentes para esse modelo agora. Uma é que o Irã não consiga responder, não consiga continuar com essa guerra. Uma porque, depois que eles retalharam os Estados Unidos ali nas bases do Catar, todo o Oriente Médio também ficou contra o Irã. Ou seja, o Irã está isolado e não compensa para ele continuar a guerra. Até porque se ele fechar realmente o Estreito de Hormuz, impedindo aí que 1/5 da produção de petróleo mundial pare de circular, ele também vai minar sua própria economia. Então não é uma saída viável para eles. E se eles não conseguem responder e entrar na guerra de acordo, o que resta é que eles que eles encerrem essa guerra, que eles entrem em acordo e possam encerrar o conflito. A grande questão é que se encerra o conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã, e o mundo volta, digamos assim, à paz naquele ambiente, o mercado ele tende a subir por especulação, pela volta da tranquilidade. O mercado ele não está nem aí para boas notícias ou más notícias. O que o mercado não gosta é de incerteza. Quando há boas notícias ou más notícias, notícia não muda a tendência. Agora, quando você vê um cenário de incerteza, aí assim afeta o mercado. O mercado não gosta de não saber o que vai acontecer. Esse é o primeiro cenário. O mercado sobe, bom para nós. O segundo cenário é melhor ainda. Se nós continuarmos em guerra, infelizmente, não vou falar que é melhor ainda, pessoas morrendo e tudo mais, mas digamos, para nosso investimento seria melhor, porque num cenário de guerra, num cenário de crise, historicamente, o Fed tende a cortar juros e imprimir dinheiro, aumentando a liquidez, e como vocês que já são seguidores da Northfi já estão ligados nisso, aumenta a liquidez, aumenta o dinheiro dentro do Bitcoin, e a nossa alt season, nossa segunda onda de alta do Bitcoin, e nossa alt season tende a ocorrer muito mais forte. Isso seria um gatilho de alta mais forte para nós, que estamos nesse mercado e estamos acompanhando essa alta desse mercado já há alguns anos. Beleza, galera? Esses são os próximos passos. Para mim, na minha visão, tanto um acordo para cessar fogo e encerrar a guerra, quanto a continuação da guerra, é favorável ao mercado cripto no momento atual. Beleza? Por hoje é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês com mais informação.
vocês tenham ficado ligados nessa situação aí e consigam entender melhor a dinâmica da guerra e o porquê o dinheiro barato acaba beneficiando nós nessa onda de alta do Bitcoin. Aqui embaixo eu vou deixar um link para nossa comunidade no WhatsApp, a comunidade da Northfy no WhatsApp, onde nós mantemos sempre notícias, análises, informações para manter nossa comunidade informada. Galera, forte abraço para vocês, valeu! Se tiver comentário, comenta aí. Se tiver comentário, comenta aí.